Olá, eu sou o professor Felipe Scassi Salvador, sou biomédico de formação pela Universidade de Santo Amaro, aqui em São Paulo. Tenho minha habilitação em microbiologia, com ênfase em virologia. Tenho um aprimoramento profissional pelo Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria do Estado de São Paulo, em diagnóstico diferencial e ecoepidemiologia de vírus emergentes e reemergentes. E sou mestre em medicina tropical e doença do viajante pelo Instituto de Medicina Tropical da USP, aqui de São Paulo. E hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a resposta imunológica na Covid-19. Então, o que nós temos aqui? Para a gente começar, a gente precisa ter uma ideia da resposta viral tradicional, né, da resposta antiviral tradicional, tá, do sistema imune, para daí ver as peculiaridades que a gente tem no Covid-19, tanto na resposta convencional quanto na resposta que causa o agravamento da doença. Então existem alguns componentes da resposta antiviral que elas são importantes aqui para a gente. O primeiro são os interferons, né, principalmente o interferon do tipo 1, tá? Que ele vai atuar não só nas células de defesa, como também nas demais células. As células exterminadoras naturais, também conhecidas como linfócitos natural killer, né, que elas são muito importantes para a gente. E os linfócitos TCD4 e TCD8, né, que a gente vai ter comando de todo o nosso sistema imunológico, e o TCD8 a eliminação das células infectadas, assim como o natural killer, só que em momentos diferentes. Okay? Óbvio, nós temos também células dendríticas, nós temos os linfócitos B, mas esses três, né, tópicos aqui dos componentes, eles são muito importantes também. Tá? Então, para a gente entender, né, nós temos tanto a resposta inata quanto a resposta adaptativa contra os vírus. Então, os interferons do tipo 1, né, que são os interferons alfa e beta, né, eles têm a capacidade de gerar um estado antiviral nas células do nosso organismo, tá? Modificando reações internas aqui que a gente vai falar mais para frente. E as células natural killer, né, elas fazem a morte da célula infectada, né, o killing, né, da célula infectada, reconhecendo as alterações que a célula sofre pela presença do vírus aqui dentro. Tá? Em contrapartida, na resposta adaptativa, a gente tem as células B, né, os linfócitos B, produzindo anticorpos, óbvio, né? Célula B sendo ativada em plasmócito, então quando ela reconhece o vírus, ela vai ser ativada em plasmócito, e o plasmócito ele vai ser o produtor, né, dos anticorpos finais, né, o que gera neutralização, e aqui a gente não pode confundir, né, neutralização que a gente vê nos filmes de espião, de guerra, eu vou neutralizar o agente, mata o cara. Né? Não, aqui a neutralização é o bloqueio. Tá? Então, uma coisa que a gente tem que sempre colocar na cabeça, anticorpo não mata micro-organismo, ele bloqueia. Outras moléculas, outras proteínas é que vão utilizar essa marcação do patógeno pelo anticorpo para poder se ligar e fazer todo o nosso processo de morte aqui do patógeno, tá bom? Então, os anticorpos, eles seriam, né, assim como o interferon, os interferons do tipo 1, o alfa e o beta, eles seriam moléculas para proteção contra infecção viral, tá? E a ação do CTL, que é o CD8, né, o CTL CD8 positivo, que é o que? Os linfócitos T citotóxicos, tá? Atuando na célula infectada, mas não pelo reconhecimento das alterações na célula, mas pelo reconhecimento de epítopos. Tá? Então, a ação
do citotóxico CD8 e do natural killer são ações parecidas, tá? Elas são um meio de erradicação da infecção viral estabelecida. Por isso que provavelmente vocês devem ter escutado muito aí, né, pela TV ou por outros divulgadores científicos, que o importante, por exemplo, na vacinação contra o SARS-CoV-2, que é quem causa a Covid-19, é a resposta celular e não somente a resposta humoral, tá? Por isso que algumas pessoas que elas podem ter títulos de anticorpos baixos, né? Mas se tiver a resposta celular boa, ela vai ter uma probabilidade de adoecer muito menor, tá? Ok? Bom, então, como que a gente tem o reconhecimento, né, de um vírus para falar, olha, eu estou produzindo aqui interferon, eu estou produzindo alarminas aqui, né, que são moléculas que vão dar o start, né, na produção de citocinas pró-inflamatórias, né? Então, a gente tem que ter em mente que todo micro-organismo ele vai ter um PAMP. Tá? O que é um PAMP? É um padrão molecular associado ao patógeno. Ou seja, são padrões de molécula que são comuns a grupos de micro-organismos. Então, no caso aqui, pro SARS-CoV, ele é um vírus de RNA. Então, a gente pode ter dois caminhos aqui. Ou reconhecimento do RNA em endossomos, né, causados pela fagocitose de células infectadas ou pela própria entrada do vírus, se ele não gerar fusão do envelope na hora da penetração, né, se ele induzir uma formação de endossomo e aí, posteriormente, fusão de envelope, em algumas partículas virais a gente consegue ter o RNA sendo liberado dentro do endossomo, tá? E o reconhecimento desse RNA por receptores TLR7 e TLR8, tá? Mas, durante o processo de replicação do nosso vírus, né, a gente vai ter a liberação do RNA viral no citoplasma, tá? E a gente vai ter o receptor RIG1, tá? Reconhecendo o RNA viral aqui no citoplasma. Ah, como é que ele consegue reconhecer o RNA viral? Simples, ele tem algumas características moleculares um pouquinho diferentes do RNA mensageiro da nossa célula. Então, por exemplo, ele não vai ter uma cauda poli-A, ele não vai ter o cap, que faz uma parte desse reconhecimento, né? Então, ele vai ser reconhecido aqui pelo RIG1. E o que vai acontecer? Tanto a ativação pelo receptor de citosol quanto o receptor de endossomo, tá, vão ativar fatores de transcrição, o IRF1, IRF3 e IRF7. E isso permite que nós tenhamos a indução da produção de interferons alfa e beta. Isso, óbvio, em uma resposta antiviral convencional, padrão geral para todos os vírus. Tá? Mais tarde a gente vai discutir as peculiaridades do vírus do Covid-19. Tá? Bom, e o que o interferon do tipo 1, né, o alfa e o beta, eles fazem? Então, a célula infectada vai produzir o interferon e ela vai atuar nas células que estão ao redor não infectadas. Tá? E isso faz com que a nossa célula, né, ela entre em um estado antiviral. Então, o que vai acontecer? Ela vai ativar, tá, aqui, principalmente a nossa ativação aqui de dsRNA, tá?
onde vai ativar a RNase L no citoplasma, tá? Fazendo uma degradação do RNA viral, ok? Além disso, ele faz a ativação, né, a fosforilação de um fator de iniciação de tradução. O que isso significa? Que todos os processos de tradução, né, eles vão ser diminuídos. Então, você vai ter uma inibição da síntese de proteína viral, né, da tradução no citoplasma. E, além disso, ele vai fazer a ativação da multimerização. O que é isso? Né? Ativação de multimerização. Ele vai aumentar o MX-GTPase, tá? Que inibe expressão genética dos vírus e a montagem do vírion. Então, essa célula que foi ativada pelos interferons do tipo 1, ela entra num estado antiviral, onde ela vai diminuir a montagem da partícula viral, vai degradar o RNA viral, né? Mesmo que seja um vírus de DNA, ele produz um RNA mensageiro, né, viral, tá? E vai inibir a síntese de proteína, né, pela tradução. Então a gente tem esses três processos. Óbvio, pode ter fuga desses processos? Pode. Pode ter diminuição de alguns e não a inibição completa? Pode também. Então o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma célula num estado antiviral, que é um estado ou de parada da replicação viral ou da diminuição da replicação viral. Tá? Bom, e isso tudo a gente tem como resposta imune inata, né? O interferon do tipo 1 também vai fazer o aumento da migração de células dendríticas, principalmente as células dendríticas linfóides, né? Aquelas que são produzidas com a mesma linhagem linfóide, que também vai produzir mais interferon, vai atrair células natural killer, e elas vão reconhecer essas alterações nas células, né? Fazendo com que a gente tenha uma diminuição do MHC em um determinado momento, que é o que ativa a natural killer e ela mata a célula infectada. Porém, a gente tem a resposta adaptativa dada pelos linfócitos o TCD4, TCD8 e linfócito B. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui tanto um reconhecimento direto do antígeno microbiano, né, como no caso dos linfócitos B, ou, né, aqui uma apresentação de antígeno, como no caso dos linfócitos T. Porém, a gente também precisa de coestimuladores, fragmentos do complemento, que atuam como moléculas que dão um segundo sinal para a ativação do linfócito. E isso permite que a gente tenha proliferação e diferenciação do linfócito, tá? Gerando, então, a nossa resposta imune adaptativa. Ok? Aqui, dentro dessas moléculas de indução, né, esses coestimuladores, a gente tem, por exemplo, coestimuladores que estão presentes nas células apresentadoras de antígeno, né, nas células dendríticas e nos macrófagos. Ok? Bom, e aqui é um resumão que a gente tem dos processos gerais das respostas pelos linfócitos. Então, o que acontece aqui? Tanto um macrófago quanto uma célula dendrítica e até mesmo linfócitos B, né, podem ser células apresentadoras de antígeno para os linfócitos TCD4. Então, que reações que a gente vai ter? Macrófago fagocita o nosso micro-organismo, ele vai ser processado, você vai ter a apresentação de peptídeos via MHC de classe 2. Tá? Esse MHC de classe 2, ele tem uma relação com o CD4, então o CD4 mantém a ligação do MHC mais estável com o TCR, tá? Com o receptor de célula T.
Isso induz a ativação do TCD4 e o TCD4 produz as citocinas. No caso do macrófago, as citocinas elas servem para aumentar a ativação do macrófago. Tá? Então a ativação do macrófago fica mais alta, ele consegue aumentar fagocitose e digestão e dentro do processo de digestão a produção de óxido nítrico, né, para poder realmente aumentar a quebra dentro da célula. Tá? Então ele aumenta o killing do micro-organismo, ou seja, a morte do micro-organismo. Já no caso do linfócito B, ele vai reconhecer o antígeno extracelular aqui, via BCR, que é o receptor de célula B. Ele vai internalizar, porque normalmente esse antígeno que vai gerar esse tipo de resposta aqui é um antígeno proteico. Tá? Então, esta proteína, ela faz com que esse reconhecimento seja mais complexo e internalize. Por isso que a gente costuma procurar sempre proteínas e glicoproteínas de superfície dos vírus para poder fazer uma vacina, tá? Para poder ter algo que seja do lado de fora, em que o anticorpo lá da frente ele tenha a sua função mais, como posso dizer, mais eficaz, tá? Ok? Então ele internaliza, ele processa, ele digere e apresenta esses epítopos, né, que são as regiões de reconhecimento, pro TCD4. O TCD4 produz citocinas que vão fazer o seguinte: ativar os genes para que esse nosso linfócito B se transforme num plasmócito de vida longa. Plasmócito de vida longa. E esse plasmócito de vida longa, ele muda o seu perfil de produção de anticorpo. Então ele passa a produzir o anticorpo conhecido como IgG. Ele inicia no IgM e ele passa para o IgG, sendo que o IgG aqui ele é mais eficaz, tá? Por conta da sua maior especificidade para o epítopo, ou seja, a região de ligação do anticorpo fica muito mais firme, né? Ela vai moldando, né, para esse epítopo, tanto estruturalmente como quimicamente, e também ele é produzido em maior quantidade que o IgM, porque ele é menor do que o IgM, ele é mais fácil de ser produzido. Então, a gente forma o plasmócito de vida longa e também dá origem ao linfócito B de memória. Tá? Ok? Só que tem um problema. Infecções naturais, elas podem não fazer essa ativação, que a gente chama de ativação timo-dependente ou T-dependente. Elas podem fazer uma ativação direta. Por quê? Porque aí a gente está falando de outros antígenos que não são apenas proteicos. E aí o que acontece? Você não forma um plasmócito de vida longa, não forma um linfócito B de memória e a resposta ela é curta, é de curta duração. Ok? E a apresentação do linfócito TCD8, né, a ativação do linfócito TCD8, que ela é feita de duas formas. Ela pode reconhecer a célula infectada, tá? Onde ela vai apresentar aqui o antígeno via MHC de classe 1, tá? Que se liga com o seu TCR e tem uma região que vai aumentar a estabilidade com o CD8. Né? Então o CD8 ele se liga no MHC de classe 1 e aumenta a estabilidade, dá tempo de ativar o linfócito TCD8, fazer a morte da célula infectada. Só que, qual é o grande ponto aqui para a gente? Essa nossa célula infectada, tá? Nem sempre ela vai conseguir fazer uma ativação muito boa do TCD8. Então, entra também o TCD4 na jogada.
Então, quando um macrófago ou uma célula dendrítica vão fazer essa apresentação para o TCD4, eles também apresentam para o TCD8 no local, então no linfonodo, no baço, tá? Até mesmo linfócitos que estão migrando para aquela região, tá? Onde está ocorrendo a infecção. E ele apresenta via MHC de classe 1 para o TCD8 também. Então, as citocinas do TCD4 impedem a resposta do TCD8 contra a célula apresentadora de antígeno, porque é mais difícil dessas células serem infectadas, tá? Naturalmente, e faz com que a ativação dele seja mais eficaz. Então, a probabilidade de gerar um linfócito TCD8 ativo e uma quantidade de linfócitos TCD8 de memória é muito maior do que pela apresentação apenas da célula infectada. Ok? E aqui, então, né, é aquilo que eu estava falando dos epítopos. Né? Então, os epítopos, eles são as regiões que podem ser reconhecidas pelos linfócitos T e B. Tá? Então, cada linfócito ele vai ter um conjunto de epítopos que ele vai reconhecer. Então, a gente tem normalmente aqui, né, quando faz o processamento da proteína, a gente acaba encontrando um epítopo imunodominante, que é aquele epítopo que está ou em maior quantidade ou que faz a melhor ligação com as células T. E aí, então, você acaba gerando essas nossas células efetoras e células de memória baseado nesse epítopo que foi o imunodominante. Tá? Bom, aqui nós temos, então, né, a gente já vai começar a entrar na parte do SARS-CoV-2. Né? Aqui nós temos, então, a estrutura do nosso vírus. Então, ele é um vírus de RNA, de fita simples. Né? Ele possui algumas proteínas, né? Então a proteína E do envelope, né? Proteína M da membrana, que ajuda a formar o envelope, o núcleo capsídeo e as proteínas de espícula ou spike. E aqui é que está o nosso alvo. Tá? Então, as proteínas spike é que são o alvo. Para que as spikes servem? Para induzir a entrada do vírus na célula. Elas são ligantes. E o receptor é a nossa enzima, né, conversora de angiotensina, o ECA2. Tá? Então, olha só que interessante. A enzima não, perdão. O receptor para angiotensina 2. Então, o que acontece aqui? A gente tem, então, essa ligação com a ECA2 e com o conversor, né, com a enzima conversora de angiotensina 2, que estão nas células e o vírus entra na célula. Tá? Só que o spike também é o nosso alvo. Então, ele é o alvo tanto dos linfócitos T quanto dos linfócitos B. Qual o problema? Naturalmente, olha lá, naturalmente, a resposta dada por B é temporária. Ela vai durar em torno de aproximadamente 6 meses após a infecção, né? Ou melhor, a cura da infecção, né? Tá? Por quê? Ainda não se sabe muito bem ao certo por que isso acontece. Pode ser por conta das citocinas que são produzidas, pode ser por conta da própria ativação do linfócito TCD4, tá? Então tem algumas variações aí, tá? Então, para a gente entender bem qual que é a principal diferença entre uma infecção respiratória por vírus comum e o Covid-19. A diferença é que a gente vai ter uma resposta, uma indução de resposta diferente. Então, olha só que interessante aqui. No
na nossa infecção respiratória comum, você tem uma grande quantidade de produção de interferon, tanto o interferon beta quanto o lambda, tá? Beleza? Só que, além disso, você vai ter esse processo antiviral muito potente, tá? E você tem uma produção de quimiocinas, né? Citocinas, que causam uma inflamação, uma resposta imune, né? Um recrutamento de células imune, mas uma quantidade razoável de citocinas, tá? Não é um excesso, é uma quantidade que é aceitável. No caso do SARS-CoV-2, no Covid-19, a gente tem uma baixa de interferon beta e lambda. Ou seja, a gente não tem uma produção de um estado antiviral bom no nosso organismo, tá? Principalmente lá nos pneumócitos, ok? E, olha só que interessante, ele aumenta muito a produção de determinadas citocinas, onde a principal aqui, ó, é a interleucina 6, tá? Beleza? Então, isso é o padrão na resposta, até onde a gente sabe, tá? É o padrão da resposta imunológica dentro do SARS-CoV-2, tá? Dentro do Covid-19. Então, tanto num caso grave quanto num caso agudo, um caso menos grave, né? A gente tem essa característica, tá? Ah, mas e os casos que são assintomáticos? O problema dos casos assintomáticos, a gente não pode afirmar isso. Por quê? Porque eles são assintomáticos e não são pegos facilmente. Não dá para a gente saber. A gente só vai saber isso depois que o cara soroconverteu, que teve uma resposta, mas ele foi assintomático. Então é muito mais complicado da gente fazer esse estudo, tá, em humanos. Mas, aparentemente, em alguns roedores com sistema imune humanizado, essa resposta ela é menos acentuada, principalmente nos processos de quimiocinas pró-inflamatórias, e tem um pequeno aumento, principalmente de interferon beta, tá? Bom, então tá aqui, ó. Qual que é a dinâmica que a gente vai ter da resposta imune? Então, você foi infectado, carga viral começa a subir, tá? Do primeiro dia que você foi infectado até mais ou menos o terceiro, quarto dia de sintoma, tá? Que é quando você atinge o pico da carga viral. E isso vai ser mantido mais ou menos entre o quarto e sétimo dia após o sintoma. Então, em alguns pacientes, isso aqui pode variar até o 10º dia, tá? Mas essa variação aqui é um chute no escuro, tá? Como assim um chute no escuro? Então, alguns pacientes, a gente pode ter uma resposta anticórpica um pouquinho mais demorada, tá? E então o vírus ele fica com uma carga detectável até o 10º dia. Só qual o problema? Essa aqui, do quarto até o 7º dia, é a janela perfeita para a gente fazer a detecção de vírus, né, pelo SWAB. Então aqui, ó, famoso PCR, né? Tá? Então, que é a reação em cadeia da polimerase que pega o material genético do vírus. No 10º dia, a gente tem ainda, né, do 7º até o 10º dia, a gente vai ter uma probabilidade de ter falso negativo. Tá? Por que falso negativo? Porque como a carga viral está diminuindo, às vezes a reação em cadeia da polimerase é que não consegue detectar esse material genético. Tá? E por que a carga viral começa a cair no 7º dia? Simples. Eu começo a ter IgM e IgG
anti-SARS-CoV-2, aumentando progressivamente a partir do 7º dia até o 20º dia. Tá? O linfócito TCD4 e linfócito B ativos, né, também estão presentes aqui no 7º dia, né, aumentando no 7º dia até o 20º dia. E, olha só que interessante, essa parte mais interessante. O linfócito TCD8, eles ativos, eles estão presentes no 7º dia, eles aumentam até o 9º, ou seja, eles dão um pico de aumento e depois eles vão diminuindo até o 20º dia. Mas ainda assim, diminuindo mais com valores superiores aos normais em uma pessoa que não tem infecção. Tá? O que isso aqui sugere para a gente? Tudo bem que isso aqui foi... tudo isso foi retirado de artigos científicos, tá? De todos esses artigos que estão referenciados nas imagens, tá? Mas esses artigos eles foram escritos, né, no fim de 2020, ou seja, a gente ainda não tinha muitas respostas sobre isso aqui, mas muito provavelmente essa não manutenção do TCD8, tá, explique a queda dos anticorpos, tá? Aquela queda que eu falei que eles vão sumindo, e até que eles desaparecem mais ou menos de 3 a 6 meses depois da infecção natural, tá? Ficando aí provavelmente algum linfócito B de memória, algum TCD8 de memória, mas os plasmócitos eles morrem. Porque talvez, né, o conjunto de citocinas produzidas aqui, tá, não seja favorável para a manutenção da vida desses plasmócitos. Então, apesar deles produzirem IgG, que é uma característica de plasmócito de vida longa, tá, ainda assim eles possuem uma vida curta de alguns meses. Tá? Então, esse ainda é um grande mistério que a gente tem aqui. Muito provavelmente por conta do perfil de citocinas produzidos pela resposta TCD4 e TCD8. Bom, e o que difere, né, de uma COVID, né, com um estágio, não é o estágio mais brando, de um estágio severo? O que vai diferenciar está na inflamação. Então, a ativação no COVID não severo, a nossa resposta imune vai ser uma imune protetora, tá? Então, essa nossa imune protetora, ela vai acabar gerando anticorpos, ela vai acabar tendo um processo menos agressivo de inflamação. E nesse estágio inicial, onde a gente ainda não tem, né, nos pacientes que estão entrando, né, em que a gente não tem um agravamento da inflamação, acredita-se que é interessante fazer um boosting imunológico, ou seja, um aumento imunológico, aplicando interferon alfa, lembrando que o interferon alfa ele faz parte da família dos interferons do tipo 1, então ele ajuda a dar uma resposta antiviral, tá? E antissoro. Né? O que seria antissoro? Anticorpos já prontos. Isso seria legal, tá? Já nos estágios severos, a gente tem uma inflamação gigantesca, a gente vai ter uma produção muito grande de fibrina aqui em volta do alvéolo, vai ter um edema, né, muito grande, então a gente vai formar uma membrana hialina aqui no nosso alvéolo que vai impedir a oxigenação. Então, o que eles acreditam, né? Aqui no Choudhury, né, et al., ele fala que seria interessante fazer a aplicação de hialuronidase, né, para quebrar o ácido hialurônico, que faz
essa membrana hialina, né? O inibidor de RAS2, ativador de MSC, então, e vitamina B3, que ele fala que é um controlador aqui do nosso processo inflamatório, tá? Se você acaba chegando nesse ponto, você tem a tempestade de citocinas e, consequentemente, um dano inflamatório. Então, a inflamação foi tão grande que ela é mais lesiva do que ajuda nesse combate do vírus, tá? Que é, então, né, do Covid grave, essa resposta exacerbada. Por que que isso ocorre? A gente não sabe muito bem ao certo, pode estar relacionado com uma proteína, uma glicoproteína, que é a proteína N do vírus, tá? Que ela estimula o aumento de neutrófilo local, e esse aumento de neutrófilo local pode ajudar nesse aumento da inflamação, mas também tem aqui, pela porcentagem, tá, né, dos casos graves, tem uma relação com o HLA-MHC do paciente, tá, que não faz a apresentação correta ou não pega os epítopos corretos para a apresentação. E aí o que vai acontecer? Você começa a ter um aumento de marcadores séricos de inflamação, como proteína C reativa, desidrogenase lática, ou lactato desidrogenase, né? Ferritina, dímero D e a interleucina 6, que é o foco aqui desse aumento de citocinas aqui, tá? Você acaba tendo uma linfopenia, então uma diminuição tanto do T-helper 1 quanto T regulador, ou seja, olha aqui, ó, T-reg é quem vai ajudar a gente a controlar essa resposta inflamatória, né? T-helper 1 é quem dá todo o suporte para falar, ó, ativa você, então é aquela nossa resposta auxiliadora. E principalmente TCD8. Esse perfil aqui de linfopenia do TCD8, ele é tanto por exaustão quanto por simplesmente não ativação, tá? Ok? E como a gente está falando de não ativação, os linfócitos T que estão circulantes nos pacientes, eles são muito mais, uma concentração muito maior de naive, né, que são os linfócitos virgens, não ativos, que não estão funcionando, e uma diminuição dos linfócitos T de memória, né? O que leva então a acreditar nesse perfil de não ativação e também de exaustão de quem está ativado. O que acarreta a exaustão linfocítica? Simples, o linfócito morre e para de exercer a função, tá? Além disso, a gente aumenta pra caramba citocinas e quimiocinas. Todas essas que estão aqui, mas aparentemente a interleucina 6 é que está relacionada com mau prognóstico e risco de morte, tá? Então, um aumento muito grande dessa interleucina 6 é um mau prognóstico e pode gerar um risco de morte. Em alguns estudos, eles têm usado uma medicação que é a tocilizumab, tá? Que é um anticorpo anti-interleucina 6 nesses pacientes graves e aparentemente o prognóstico tem melhorado, tá? É aquilo que a gente viu, por exemplo, no começo da pandemia. Não existe uma panaceia, não vai existir um medicamento mágico que vai fazer você curar todo mundo. Então, não caiam nessa balela de que tal medicamento, meu primo tomou tal medicamento enquanto estava na Covid e sarou. Tá? A gente ainda não tem um medicamento que seja 100% comprovadamente eficaz, tá? Mas a gente sabe aqueles que são 100% ineficazes. Tá? Então, muito cuidado com esses papos, com esse negócio de fake news, toda essa coisa aí que a gente tem vivido, tá? Beleza?
E, aparentemente, o sistema complemento e uma relação neutrófilo-linfócito estão relacionados. Por quê? É simples, né? Sistema complemento, a gente tem as anafilotoxinas, que fazem parte do complemento, que são C3A, C5A, né? E a relação neutrófilo-linfócito, onde você vai ter o que eles chamam de rating, né? De relação de neutrófilo aumentado e linfócito diminuído. Porque o neutrófilo, ele também libera substâncias pró-inflamatórias. Tá? E isso você acaba não, como você vai ter muito mais neutrófilo do que linfócito, você não vai ter um T regulador para diminuir essa quantidade aí de substâncias pró-inflamatórias. Tá? Então aqui, né, o Perico et al., né, ele mostrou aqui para gente, nesse artigo aqui, o Immunity Endothelial Injury and Complement Induced Coagulopathy in COVID-19, né, ele mostra aqui que os neutrófilos e o sistema complemento, eles aumentam pra caramba a permeabilidade, tá, das células imunes, né, para você ter um aumento aqui, né, das células imunes aqui dentro do alvéolo, tá? E por conta do neutrófilo, você aumenta o depósito de fibrina e gera um edema pulmonar. Por isso que o paciente ele vai ter essa falta de ar, tá? O que acontece? As células T entram em apoptose e exaustão, né? E acaba gerando uma resposta ineficiente de linfócito B. Tá? Então aqui, ó, você tem a ativação via PD1 e NKG2A, tá? Na nossa natural killer e no nosso linfócito TCD8, o que diminui a proliferação e gera exaustão, tá, dessas células. CD4 entra em apoptose por conta disso e linfócito B tem células policlonais ineficientes. Isso faz com que a gente só tenha neutrófilo e macrófago aqui atuando contra o vírus e você gera a tempestade de citocinas. E isso faz com que você tenha essa persistência da carga viral, né? E aquela doença sistêmica que a gente fala que vai ter disfunção endotelial, coagulopatia, vai ter falha orgânica múltipla, né? Vai gerar um problema cardíaco, né? Vai sobrecarregar o coração, vai sobrecarregar rim, e aí, né, a gente tem todo aquele quadro que a gente está vendo aí de algumas subnotificações, né? Onde o cara ele tem um infarto ou ele tem uma falência múltipla por conta do Covid, em vez de colocar o CID de Covid, coloca de infarto ou de falência múltipla, tá? Que a gente tem visto isso acontecendo em algumas redes de saúde aí, tá? E aqui então o Ahmed Hassan, ele e os seus colaboradores, eles conseguiram traçar, né, através de uma análise de vários artigos, todo esse papel da resposta imune no nosso processo patogênico. E ele frisa muito esta parte aqui, ó, a ativação de neutrófilo e a formação das armadilhas de neutrófilo. O que são armadilhas de neutrófilo? Quando o neutrófilo ele entra no processo, não é bem de apoptose, é algo parecido com uma degranulação, né? Por conta do estado avançado da inflamação, parte do seu material genético ele estica e prolonga dessa célula que está morta, tá? Então, o neutrófilo morre, meio que degranula, e ele libera parte do seu material genético que fica preso nesses restos celulares e ele carrega
algumas glicoproteínas ligadas, né, alguns peptídeos ligados nesse DNA, e isso aumenta ainda mais a inflamação. Essas armadilhas, elas servem para você fazer a prisão, né, a adesão de bactérias e fungos, tá? Mas no caso do vírus aqui, a gente acaba fazendo adesão de mais fator de inflamação, né? Porque ele já é um fator de inflamação, essas armadilhas já são pró-inflamatórias pra caramba. Também faz adesão de células do sistema imune, então isso agrava ainda mais. E a gente tem aqui, ó, tanto a via clássica do sistema complemento por C1QRS, né, ligado nos anticorpos que estão presos no SARS-CoV, quanto a via das lectinas, né, e ele acaba gerando, né, as nossas anafilotoxinas, que são C3A, C5A, que aumenta ainda mais a quimiotaxia de monócito e neutrófilo e piora ainda mais esse nosso processo inflamatório, tá? Então, aqui é uma falta do controle e muito provavelmente essa falta de controle ela está relacionada com algumas variantes de HLA que a gente tem dentro da nossa população que impede que a gente tenha esse reconhecimento, uma resposta efetiva contra o SARS-CoV, tá? Beleza? A resposta acaba não sendo efetiva, a gente acaba tendo exaustão de linfócito, aumento de neutrófilo, aumento da inflamação local, aumento de citocinas, dentre elas, principalmente, interleucina 6 e as anafilotoxinas, e aí o paciente ele vai ter um problema sistêmico. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham aproveitado, né, que eu tenha conseguido passar essa resposta imunológica do COVID para vocês, tanto no COVID sintomático leve quanto no severo. Espero poder ter ajudado vocês. Fica aqui então o meu contato, esse é o meu e-mail, felipe.scassi@gmail.com. Eu com mais dois pesquisadores, né, 2 professores, a gente faz parte do podcast Bionerds. Vocês podem escutar a gente no Spotify. Tá um pouco parado, porque, né, vamos lá, a vida tá meio complicada, sou eu quem edito os episódios, mas tem alguns episódios lá que talvez agradem vocês e vou tentar editar mais episódios para colocar mais coisa no ar aí pra gente, tá? Também tem o canal no YouTube do Bionerds, mas ele não é ativo, a gente está pensando em ativar ele pro ano que vem, então fica aí a dica aí para vocês, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima!